Aleluia, glória a Deus. Boa noite. Vocês estão felizes? Glória a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui ministrando na minha casa. Toda vez que eu subo aqui nesse altar, subo com temor, porque aqui eu creio que não sou eu, mas todos os preletores que vêm aqui trazem uma palavra dos céus. Eles veem o nível de comprometimento e também de responsabilidade. E hoje também não é diferente, Eu subi aqui, aconteceu algumas coisas, Porque o inimigo de alguma forma ele vai tentar agir para tentar desanimar, só que a gente tem que entender uma coisa, que se a gente caminhar por uma palavra profética, uma palavra de Deus, é ela que vai nos guardar, ela que vai nos respaldar. Então nada que acontecer vai afligir um filho de Deus. E nessa quarta-feira, assim como nesse mês, estamos ministrando um pouco sobre o reino, E eu me sinto muito privilegiado em estar ministrando a maravilhosa mensagem do reino. A mensagem do reino é algo esplêndido, algo fantástico. E eu gosto muito também de falar desse tema que mudou a minha vida, e eu creio que mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui. Eu vim de um contexto cristão, de um contexto evangélico, onde o evangelho que eu seguia é um evangelho muito raso. Mas algo no meu espírito dizia que tinha algo mais profundo. Algo no meu espírito dizia assim, Natsu, não é só isso, tem algo além. E quando você ora e tem um coração totalmente inclinado para o Senhor, Ele começa a abrir portas e te dá acesso a descobrir as maravilhas da lei dEle. E é nessa noite que Ele quer fazer. Ele quer que você abra o seu coração e que você se incline totalmente, porque Ele vai te dar acesso a lugares onde você não entrou no nível de revelação da palavra dEle. E esse é o nosso propósito, e esse é meu propósito aqui nessa noite, é somente ser um vaso na mão de Deus e ser usado para que a igreja venha ouvir aquilo que Deus ele quer ministrar. A palavra do Senhor fala que as minhas palavras são o Espírito e a palavra de Deus ela é vida. Ela é viva. E nesse exato momento em que a palavra de Deus é entoada, e em todos os momentos que ela é entoada, ela começa a procurar, ela começa a ir, e ela vai procurar primeiramente o quê? Os corações. Ela vai ver, nossa, aquele coração ali, aquele coração tem pedregais, mas eu vou lá. Só que ela não vai gerar frutos. Eu vou naquele coração ali, não, aquele coração tem espinhos, a preocupação do mundo ainda não está conseguindo colocar esse cara no foco. Mas também a palavra ela vai procurar aqueles corações férteis, aqueles corações que vão trazer frutos, que vão gerar frutos para o reino dos céus. É isso que Deus quer fazer. Ele está semeando nesse exato momento sementes nesse lugar. Mas também o Espírito de Deus ele está procurando corações férteis, solos férteis, onde Ele quer ministrar, onde Ele quer gerar frutos. E é a visão que nós devemos andar. Amém? Gente, no tema de reino, quando se fala em reino, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? De cara, eu falei reino de Deus. Muitos vão falar governo, reinado, autoridade, Muitas coisas, quando se fala em reino, vem isso na minha cabeça. O pastor, no último domingo, ele pregou um pouco dos aspectos do reino, que é a aparência, a realidade e a manifestação. A aparência e semelhança, só resumindo, é que nem tudo que parece ser reino realmente é. Porque o reino não está nem ali nem acolá, mas o reino está dentro de vós. Dentro de você foi plantada uma semente que é para germinar, para gerar frutos para o reino de Deus. E é isso que Deus ele quer fazer também nessa noite. Ele quer gerar frutos dentro do seu coração, mas não é um fruto qualquer, mas é um fruto para o reino. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu na fé, e ele falou algo muito interessante que mexeu comigo. E ele falou que nós estamos sendo preparados para um governo. Mas olha só, presta atenção, você está sendo preparado para receber um governo. Olha só que privilégio. Você, igreja, está sendo preparado. Deus tem uma coroa para você, rei. Deus tem uma coroa para você, rainha. Eu não sei se você está entendendo essas palavras, mas Deus tem algo grandioso preparado para você. Mas antes de você receber tudo isso, vamos passar por esse período que é um aperfeiçoamento.
Porque se Deus ele vai entregar algo grande nas suas mãos, Ele também não vai entregar de qualquer maneira. Primeiramente, Ele vai preparar você. Assim como Deus ele prepara sempre um ambiente antes de entregar aquilo conforme o propósito foi lançado, Deus ele já preparou o ambiente da sua bênção. Mas primeiramente Ele vai preparar você. Ele vai preparar o seu coração, como eu falei, a palavra do semeador. E quando se fala em reino, automaticamente vem a realidade também. Porque a realidade é um dos aspectos do reino. Algumas pessoas já vivem esse reino em vida. Algumas pessoas já vivem esse reino em vida. Isso é maravilhoso, porque essas pessoas que já vivem o reino em vida, elas conseguem ter uma concepção maior das Sagradas Escrituras, também do nível espiritual que elas andam. A pessoa que já vive a realidade do reino, ela já entende a autoridade onde ela está. Ela sabe que quando ela caminha, ela tem que falar que a terra tem que frutificar. Ela sabe que ela tem que declarar e a terra tem que dar em dobro. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. E o reino é isso. Somente a mensagem do reino pode mudar a sua mente. Vou repetir. Somente a mensagem do reino pode mudar a sua mente. A sua mentalidade, ela só vai ser mudada quando a mensagem do reino entrar no seu coração. Mas tem um porém. Que toda a compreensão que eu tenho da palavra de Deus, ela deve ser entrada em nós, ela não deve ficar no nível também da mente. Toda a compreensão que eu tenho da palavra de Deus, ela deve ir muito mais além, ela tem que estar no nível do Espírito. E sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer e também elas sabem o que elas não têm que fazer. A palavra de Deus fala o seguinte: adulterar é pecado, amém? Não tá escrito? A pessoa ela tem essa informação que adulterar é pecado. Só que qual é a diferença? Ela pegou essa palavra e ela só recebeu no nível da mente. Mas para que essa palavra venha a ter força, ela tinha que receber no nível do Espírito. É o Espírito Santo que vai trazer toda a capacitação para que essa pessoa possa cumprir essa palavra. É por isso que tem muitas pessoas lutando contra o pecado. Mas sabe, Deus não te chamou para lutar contra o pecado. Se você está tentando lutar contra o pecado, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Porque Deus ele já fez tudo. Deus ele já fez tudo. Nós precisamos entender essa palavra e levar ela para o nível do Espírito. Aí Deus vai me dar força. Sabe por quê? Porque o reino ele exige esforço de nós. O reino de Deus ele exige esforço. O reino de Deus é assim: para você ganhar você tem que perder. Para você gerar vida você tem que morrer. Agora eu vou morrer como? Como é que eu vou morrer? Se essa palavra ela veio para mim no nível raso de um mero conhecimento. E eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Todos nós que ministramos aqui uma palavra, não queremos somente trazer um pouco de informações para você. Meu propósito aqui não é chegar e falar um monte de verdades. Olha, assim, Jesus disse aqui, João disse assim, Paulo disse aquilo. Não. Mas o nosso propósito é que você venha entender essa mensagem. E você entendendo essa mensagem, o Espírito Santo vai te capacitar. E Ele te capacitando, você vai lutar, você vai vencer sobre aqueles pecados que te atormentam. Sobre aqueles problemas que te dizem que você não vai conseguir. A capacitação do Espírito ela vai trazer isso para você. É isso que nós precisamos entender. Então o reino é algo maravilhoso, é algo que vai mexer com o nosso intelecto. E ter uma mente de reino, uma mente de governo, é um obstáculo hoje para a igreja. A igreja hoje, se ela tivesse uma mentalidade de governo, ela iria muito mais além. Tá frio aí, irmãos? Tá frio? Não? Porque aqui tá quente. Amém. Glória a Deus. E logo após existe outro aspecto do reino que ele é a manifestação. É algo vindouro, algo que vai acontecer. Para a igreja hoje, ela já vive essa realidade, por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já me conduz, ele já diz: Nath, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que caminhar por isso aqui. Então, em vida eu já reino, por quê? Porque o Espírito Santo, ele já está operando essa manifestação. Mas se hoje você não consegue reinar em vida, vai haver a manifestação do reino dos céus. E aí, essas pessoas que não conseguiram reinar, vão reinar de alguma forma, por quê? Porque vai ser estipulado o governo de Cristo e elas vão ter que aprender por meio de disciplina. Então Deus está dando a oportunidade hoje de nós crescermos. E se eu fosse dar
uma palavra, um nome para essa palavra, eu diria filhos maduros para o reino. É esse exército que Deus está formando aqui. É isso que Deus quer formar através de nós. Filhos maduros para o reino dos céus. Eu não consigo acessar esse reino se eu não tiver maturidade. Se eu não tiver maturidade, não tem como. Sabe por quê? Porque Deus tem cidades preparadas para te dar. Deus tem nações preparadas para te dar. Mas só que Deus não dá para qualquer pessoa. Deus não vai dar para meninos. A palavra fala que se o herdeiro for menino, de nada ou difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então tem pessoas que, nós, aliás, somos filhos do rei. Somos servos de Cristo. Só que eu tenho algo, Deus tem algo guardado que é o reino, mas se eu não tiver um entendimento, se eu não tiver a maturidade correta, eu vou ser somente um escravo. E não vou tomar posse daquilo que Deus tem para a sua igreja. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. E nessa mensagem eu separei alguns aspectos que fazem com que nós sejamos filhos maduros e cresçamos no reino dos céus. Passei orando e Deus foi ministrando alguns pontos. Alguns só, pessoal, porque tem muitos, mas alguns pontos chaves para que nós venhamos crescer no reino de Deus. E um dos pontos mais principais que eu digo, que eu até listei como ponto número 1, é a respeito do relacionamento. Só que não é um relacionamento que eu tenho com meu irmão, como igreja, com a sua esposa, com meu amigo, não. Mas é um relacionamento com Deus. E no livro de Marcos, capítulo 12, no versículo 29, vamos ler o seguinte. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Aliás, é Marcos. Eu estou em Mateus. Amém? Todos aí? Marcos 12, 29 diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel. Repita comigo: Ouve Israel. Mas repita com a autoridade que Deus te deu: Ouve Israel. Glória a Deus. O Senhor é nosso Deus. E é o único Senhor. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Sabe, lendo esse versículo, eu analisei algo interessante, que existe algo que precisa dirigir as nossas vidas. Existe um desejo, algo que precisa ser dirigido às nossas vidas. E isso é o desejo de agradar a Deus. Agradar a Deus é algo que tem que mexer com a gente. Nós temos que se mover por isso. A palavra de Deus fala que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E isso é maravilhoso, mas também mostra um alerta. Porque quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, isso significa que eu posso estar vindo aqui, atrás de um púlpito, ministrar uma palavra e não ter fé. E se eu não ter fé, então eu não estou agradando a Deus. Isso também significa que você, ao invés de vir aqui e servir no diaconato, por exemplo, na limpeza, você pode estar fazendo tudo isso, mas sem fé. E se você fazer isso sem fé, você não está agradando a Deus. Então, quando a Bíblia fala que a fé é para isso, e quando eu não tenho, eu não estou agradando a Deus. Sabe por quê? Porque se eu viver uma vida sem agradar ao Senhor, simplesmente não vai existir vida. Não tem como haver igreja. Não tem como haver essa essência se eu viver uma vida que não agrada o coração de Deus. Nós, como igreja, precisamos ter esse anseio. Nós precisamos caminhar conforme isso que Deus nos dá. Viver uma vida agradando o Pai. Porque se a gente, por acaso, ao contrário disso, não desejar viver uma vida agradando ao Senhor, não temos como nós amar Ele guardando os seus mandamentos. Porque o que a palavra do Senhor fala? Que guardarei os meus mandamentos. Aquele que me ama
guarda os meus mandamentos. Amém? Então, nós precisamos também, já que você é uma pessoa que agrada ao Senhor, você ama o Senhor, você precisa entender quais são esses mandamentos que Deus ele pede para você guardar. E no versículo que eu acabei de ler, de Marcos capítulo 12, fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui está o primeiro mandamento, que muitas pessoas elas podem até imaginar, elas imaginam que quando Jesus estava esclarecendo aqui a essas pessoas sobre o primeiro mandamento, ele estava dizendo que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas, se eu for notar bem, o primeiro mandamento que Cristo ele está dizendo aqui a essas pessoas é: ouve. Ouve, ó Israel. Mas ouvir o quê? Ouvir o quê? Porque aqui não está dizendo não amar. Aqui, esse mandamento de ouvir é o primeiro. Não está dizendo para não amarás, não honrarás, não adorarás, não. Ele está dizendo ouve. Mas ouvir o quê? Tudo começa pelo ouvir. E a fé hoje ela está sendo gerada como igreja na sua vida porque você está aqui ouvindo. Quando você ouve a palavra do Senhor, Deus ele começa a gerar fé em você. E quando Deus começa a gerar essa fé, você começa a se posicionar. E quando você se posiciona diante do Senhor, você começa a se levantar como um exército de filhos maduros. E eu creio que até o final deste culto, Deus ele vai mover o seu coração de tal forma que você vai ser um filho e uma filha madura diante do Senhor. Você não vai ser mais um menino, você não vai ser mais uma menina, porque você vai se posicionar diante de Deus. Você vai saber por onde andar, você vai saber o que abrir mão, você vai saber o que fazer também e o que não fazer. E o melhor de tudo, você vai conseguir andar conforme o propósito. Sabe, eu costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado naquilo que é certo e naquilo que é errado. Deus ele não se relaciona contigo porque, Gabi faz aquilo que é certo, pastora Gabriela faz aquilo que é certo e não faz aquilo que é errado e eu me relaciono contigo. Não. Nós queremos pautar a nossa vida naquilo que é certo e naquilo que é errado. Só que Deus, ele não relaciona com você por aquilo que você é, mas ele relaciona com você por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. E sabe, o Deus, ele nunca vai deixar, nunca ignorou e nunca vai ignorar o homem pelos seus erros. O diabo, ele tenta colocar coisas na nossa cabeça em que eu pequei, eu errei, então Deus, ele não se importa mais comigo, mas isso é uma maior mentira. Porque a graça do Senhor, ela te reveste. A graça de Deus, ela te reveste. E sabe, Deus, ele não vai deixar. Mas quando o homem, ele perde seu propósito, aí é algo que tem que se analisar. Quando o homem ele perde o foco principal, o propósito que Deus ele tem plantado no coração dele e se desvia para outras verdades, aí é algo que a gente tem que analisar. Só que nessa noite eu declaro que Deus ele vai ativar propósitos aqui. Deus ele vai ativar propósitos ministeriais. Se você ainda tem dúvida daquilo que Deus tem te chamado, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito que está por detrás das letras vai trazer clareza agora no seu espírito, em nome de Jesus. Vai trazer clareza no seu espírito, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles que podem reinar em Cristo são aqueles que cumprem seu propósito aqui nessa terra. Aqueles que vão reinar com o Senhor durante 1000 anos, aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro, onde o próprio Cristo vai servir a sua igreja, a sua tão amada igreja, são aqueles que venceram e que cumpriram o seu propósito aqui nessa terra. E eu declaro o propósito sendo cumpridos aqui em nome de Jesus. E nesse versículo que eu acabei de ler, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel. Ele continua dizendo o seguinte: o Senhor é nosso Deus e também é o único Senhor. E eu consigo pegar esse trecho e basear o primeiro mandamento em duas partes. Primeiramente o Senhor, Ele é o nosso Deus. O Senhor, Ele é o nosso Deus. O Senhor não é só o meu Deus, o Senhor, Ele é o teu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Sabe por que Ele é o nosso Deus? Porque Ele é o Deus que nos cuida. Ele é o Deus que no momento da aflição, Ele está ali nos guiando, Ele está ali nos confortando.
O Senhor, Ele é o nosso Deus. Muitas pessoas elas têm dificuldade em aceitar a paternidade de Deus, sabe por quê? Por conta das aflições e de tudo que acontece nas partes exteriores. Só que Deus ele vai restaurar sim a tua identidade de filho. E é isso que Ele quer fazer, sabe por quê? Porque só pode reinar com o Senhor quem é filho maduro. E um filho maduro é aquele filho que se relaciona e que reconhece que Deus ele é o único Senhor. Deus ele não é só o Deus da tua vida, mas Ele é Senhor. É Ele que comanda, é Ele que impera. É Ele que vai na sua frente, na sua retaguarda, Ele está te protegendo neste exato momento. E a segunda parte desse versículo vai dizer que Ele é o único Senhor. Deus ele é o nosso Deus e Ele é o único. Sabe o que quer dizer? Deus ele é exclusivo. Deus ele é exclusivo. Sabe aqueles povos lá atrás, lá em Crônicas fala que tinha um povo, que eles tinham 2 deuses, que era Adrameleque e Anameleque. Os amorreus também tinham outros deuses, tanto que ele falava bem assim ao povo, olha, não se dobrarás aos deuses dos amorreus. Então aquele povo lá tinha vários deuses, mas nós só temos um único Deus, o único verdadeiro e o único que é exclusivo para o seu povo. E sabe por que isso? Porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar comigo e com você. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus, Ele é exclusivo, eu entendo que Deus ele é um Deus que se entrega por completo para mim. Mas ao contrário disso, eu tenho que me entregar por inteiro para Ele. Sabe o que eu acho incrível? Nas porções que foi ministrado desde dezembro até agora, é que cada mensagem se liga. A primeira mensagem entregando por mim por inteiro. Eu preciso me entregar por inteiro para que eu venha alcançar o reino dos céus. Logo após Deus, se eu não me engano, o pastor ministrou sobre fé. E eu preciso de fé para me relacionar com o Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E logo após, o pastor ministrou sobre a graça. E teve alguns irmãos que ministraram sobre a graça de Deus aqui. Que é aquilo que Deus fez por nós, sem a gente não fazer nada, sem a gente não colocar a mão. E depois que eu entendo a graça de Deus e tenho fé para me relacionar e me posiciono, me entregando por inteiro, eu preciso fazer o quê? Ganhar vidas, ganhar almas. Tema de evangelismo. E agora, para fechar, o tema reino, o foco principal da nossa fé. A palavra de Deus fala bem assim, que, falando um pouco de graça, tem um texto que diz que não recebeis a graça de Deus em vão. Como assim não recebeis a graça de Deus em vão? Como é que você recebe algo em vão? Você recebeu algo, mas eu recebi essa caneta aqui. Só que o propósito que eu tinha para essa caneta aqui não se cumpriu, então eu recebi essa caneta aqui em vão. Sabe qual é o propósito da graça? Não é somente te salvar e te colocar num reino. E quando você não reina, você recebeu essa graça em vão. Onde pensar, o propósito da graça é só me salvar e tal. Não, mas a salvação ela é somente a porta de entrada. E quando eu entendo isso, é quando eu me torno um filho maduro. E quando eu me torno um filho maduro, quando eu pego toda a revelação da palavra de Deus e não subo para o nível da mente, mas eu espero que o Espírito Santo me capacite para cumprir essa palavra. Esse é o propósito da graça. Mas eu declaro que ninguém aqui vai receber a graça em vão. Porque todos nós reinaremos em Cristo. Sabe por quê? Porque nesse exato momento Deus está começando a trabalhar em pessoas maduras. E sabe como saber se eu estou sendo um filho maduro agora? Como é que está seu coração? Será que ele está preparado para receber essa mensagem? Ou será que as preocupações da vida faz com que essa semente seja afogada? Diariamente, gente, diariamente nós temos que rever o nosso cristianismo. Devemos rever como nós andamos, como nós portamos, como nós cremos, como nós se relacionamos. Tanto que ele fala em Apocalipse, guarda o que tu tem para que ninguém roube tua coroa. O reino de Deus, ele é uma linha tão fina. Ele é uma linha tão fina que exige de mim. Por isso que de João Batista até agora, até neste exato momento que você está me ouvindo aqui, o reino de Deus ele é tomado por esforço, por força. E só aqueles que conseguem se esforçar são aqueles que são maduros o suficiente
de praticar a palavra de Deus e viver uma vida de relacionamento com o Pai. Amém? Não estamos sozinhos, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Você não está sozinho, Deus, Ele é o teu Senhor. E sabe de uma coisa? Deus, Ele é exclusivo. Deus, Ele é exclusivo seu. Ele se entregou por você. Deus, nosso Senhor, Ele é seu. Só que tem uma coisa, também nós temos que entregar por inteiro por Ele. Nós precisamos nos jogar, mergulhar de cabeça no relacionamento com Deus. Porque somente assim a nossa mentalidade também vai mudar. Eu gosto de contar essa história. Certa vez um pastor estava orando por uma pessoa que era deficiente. E essa pessoa, ela tinha, se eu não me engano, acho que era um braço pela metade, uma perna pela metade. Ela tinha uma parte, um membro do corpo pela metade. E essa pessoa vinha toda a vida ali com o pastor. E o pastor orava. E tinha um irmão que ficava observando, né, a fé daquele irmão que chegava diante do pastor e ficava orando. E certa vez esse irmão chegou até o pastor e falou assim: pastor, pode Deus, Ele recebe alguém que se entrega pela metade? Alguém quer pela metade, Deus, Ele recebe? Aí aquele pastor olhou assim para aquele irmão: olha, Deus, ele recebe sim alguém pela metade, mas que se entrega por inteiro, mas Ele não aceita alguém que é inteiro, mas que se entrega pela metade. Como é que você tem se entregado diante do Senhor? Será que Deus, Ele tem recebido somente partes de nós? Deus, aqui pode, mas aqui já não pode. Essa área aqui, Pai, deixa que eu cuido. A minha justiça própria, ela já me satisfaz. Então não precisa o Senhor mexer aqui. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque devemos nos entregar por inteiro. Porque eu me entregando por inteiro, Deus, Ele vai trabalhar a maturidade de um verdadeiro filho cristão. De um verdadeiro filho de Deus. Então, nessa noite que nós venhamos abrir o nosso coração. E se caso você tem se entregado pela metade, se caso você não tem dado seus 30%, seus 40%, seus 90%, Deus, Ele quer 100% de nós. Havia uma oferta que é chamada oferta de holocausto. E essa oferta de holocausto era uma oferta que era toda consumida. Toda consumida. Não poderia ficar nada, poderia ficar pele, ossos, nada. Não. O esterco, tudo o Senhor consumia. E essa oferta, ela aponta para nossas renúncias. Essa oferta, ela aponta para um altar onde você tem que chegar e renunciar. Sabe, Deus, Ele não quer que você faça a vontade dEle 80%, 90%, não. Ele quer que você faça 100% queimado diante do Senhor. É 100%. O problema é que nós, como igreja, acreditamos que só porque recebemos alguma coisa de Deus já está tudo certo e as outras coisas deixa. Deus, Ele quer que nós rendamos totalmente a Ele e que sejamos totalmente dependentes. Nesse exato momento, Ele começa a trabalhar a maturidade de um verdadeiro filho e mudar a nossa mentalidade. Em primeiro lugar, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E em segundo lugar, Deus, Ele é um Deus exclusivo. E assim como Ele é exclusivo para você, você precisa ser exclusivo para Ele. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus é um Espírito que tem ciúmes de nós. E a palavra ciúme, Ele vela por nós. E essa palavra vela, traduzida para nós, é ciumento. Ele tem ciúmes de nós. E Ele tem ciúmes de quando nós queremos correr para outros amores, para outras fontes. E não consideramos Ele como o primeiro e único das nossas vidas. Não é errado você correr para outras coisas, para outras fontes, não. O errado é quando você não considera Deus como o único e suficiente da sua vida. E é isso que Deus, Ele quer gerar. É isso que Deus, Ele quer fazer. E quando você entende isso, quando você tem essa palavra, e quando você entende, você pode levantar suas mãos e é liberado sobre sua vida uma graça maravilhosa. Uma graça tão maravilhosa, onde todo aquele pecado, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, tudo aquilo que tem te açoitado, essa graça é liberada e vai te dando autoridade. Autoridade para reinar em vida. Autoridade para reinar em vida. O Espírito Santo gerando, o Espírito Santo reinando, o Espírito Santo fazendo através de você. Sabe, tem algo muito interessante que eu estudei com o mestre Juandrio. Quem não conhece é o Chiru. E tem algo muito interessante no reino. Que o reino,
existe, o nosso Jesus, nosso Cristo, ele é o sacerdote dos bens vindouros. Ele é o sacerdote dos bens vindouros. E sabe esse sacerdote que é Cristo, que é o sumo sacerdote dos bens vindouros, ele pode fazer hoje, se nós entendemos essa palavra em reinar em vida? Esses bens vindouros, que são os bens que estão lá no reino, eles podem ser antecipados hoje, agora mesmo na sua vida. Neste exato momento, se você tiver entendimento, se você for um filho ou uma filha madura, aqueles bens vindouros que estão preparados lá para o reino, Deus ele antecipa para agora. E tem muitas coisas que envolvem esses bens vindouros. Eu não vou falar muito aqui, porque isso aí é assunto do DNA. Então, se você não fez o DNA, faça, porque é violento. É muito violento. Eu tenho aqui filmado, e cada vez que eu tenho assistido às aulas, Deus ele sempre fala uma coisa nova. Porque, como foi que você recebeu a mensagem do reino pela primeira vez? Quando você recebeu essa mensagem, como foi a sua reação? No meu caso, eu fiquei sem dormir. Eu fiquei acho que uns 2 dias sem dormir, se eu não me engano. Tanto que tinha palavras que praticamente quase não suportava, mas eu entendia que era Deus me forjando naquele exato momento. E eu orava: Deus, eu quero reinar, eu quero reinar, eu quero reinar, eu quero reinar. E sabe, essa alegria que foi a primeira vez de ouvir a palavra do reino, essa alegria tem que ser todos os dias quando chegamos aqui e ouvimos a palavra de Deus sendo ministrada. A palavra do governo de Deus. O governo de Deus que Ele tem preparado para os seus filhos. Para os seus filhos maduros. Você está sendo preparado para receber um reino vindouro. Deus ele está preparando as suas mãos, porque Ele quer que você reine em glória. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E quando eu ouvi essa mensagem, eu me deparei com um evangelho. Nossa, como é que eu vivia um evangelho tão raso? Mas tinha algo profundo. Tinha algo profundo. E é nesse profundo que você tem que mergulhar nessa noite. É no profundo das Sagradas Escrituras. É no profundo de um relacionamento com o Senhor. É no profundo em servir a Deus. E sabe, o servir, ele é muito importante sim, porque o servir é só uma consequência do meu relacionamento com o Senhor. E se você não serve, me desculpe de dizer, é porque você ainda não conhece a Deus. Você não consegue se relacionar com Ele. Porque é impossível, gente, é impossível alguém não querer servir, alguém que ama o Senhor, aliás, e não querer servir na obra dEle. Mas Deus está preparando e está chamando você. Só serve quem serve. Amém? E você vai servir. Você que não serve, você vai servir. Porque Deus está forjando filhos maduros aqui nessa noite. Filhos que vão reinar em Cristo em glória. E outro aspecto que eu separei aqui foi o comprometimento. Além de um relacionamento que nós temos que ter com Deus, nós temos que também ter um comprometimento, um compromisso. Deus ele espera que eu e você se posicione diante dele. E abra comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Se Deus está falando que você dê um glória a Deus, não é pecado dar glória a Deus, tá, pessoal? É bíblico. Quando Deus falar com você, de alguma forma, você tem que manifestar essa glória. E quando você não dá glória a Deus, você está dando glória a outras coisas. Porque toda a glória é do Senhor. Então, quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma palavra, você precisa manifestar essa glória. Glória a Deus não é um protocolo, não. É você confirmando: meu Deus, os céus se abriram e essa palavra foi forjada no meu coração e agora eu tenho total discernimento e capacidade para praticar ela, porque o Espírito Santo, porque a palavra de Deus que é vida entrou no coração com solo fértil. Glória a Deus! E a pessoa que não dá glória está dando glória a outra coisa. Quem não dá glória a Deus está dando glória a outra coisa. É que nem a justiça própria. Se você não segue a justiça de Deus, o contrário da justiça de Deus é a justiça própria. Então, se você não está fazendo a justiça de Deus, então olhe para si, porque alguma coisa da sua justiça está aí. Amém? Lucas capítulo 8. Bora, eu quero ler desde o 43. Eu não tenho horas aí. Meu celular está sendo usado para transmitir. E eu quero falar um pouco sobre comprometimento. Compromisso, rapidamente. E a palavra de Deus diz assim, do versículo 43.
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Próximo. Pode passar. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? Jesus sabe exatamente o nível do seu comprometimento, sabia? Jesus, ele sabe exatamente onde você tocou ele. Os discípulos falaram: mestre, tem muita multidão aqui, alguém tocou no teu manto. Não, Jesus falou assim: alguém tocou em mim e de mim saiu poder. Jesus, ele sabe exatamente o nível do nosso comprometimento. Jesus, ele sabe onde você toca ele. Aonde você tem tocado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm tocado em Jesus só para receber uma bênção e depois esquece e vai embora. Mas a palavra do Senhor fala que os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus olhos são como chamas de fogo e Ele sabe exatamente onde você está tocando. Que o nosso toque essa noite não venha a ser um toque superficial, não. Mas venha a ser um toque profundo, um toque em Jesus. E dele eu venha tirar poder para transformar a minha vida. E os discípulos eles não entenderam nada. Mas o mestre sabia exatamente onde aquela mulher tinha tocado. Sabe? Deus, ele sabe exatamente onde você está tocando e qual é o coração que você está tocando a Ele. Que nosso toque em Jesus não venha ser somente para receber uma bênção temporária, mas venha ser um toque onde eu venha me relacionar com Ele. Um toque onde eu venha conhecer Ele, porque só assim eu vou conseguir ser um filho e uma filha madura. É isso que Deus, ele quer fazer, irmãos. Deus, ele quer duas coisas de nós: verdade e integridade. Sempre quando eu oro, sempre, quando eu oro, eu falo assim: Senhor, que o Senhor venha achar verdade no meio, aqui dentro de mim. Que o Senhor venha achar verdade no meio de nós. Porque eu posso estar fazendo tudo isso aqui mecanizado e estar fazendo com mentira. Mas Jesus, ele sabe exatamente o nível e como eu estou tocando a vida dele. Sabe por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê tudo. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido aos seus olhos. E outro aspecto que eu separei aqui também é o conhecimento. O conhecimento da palavra do Senhor. E o que a Bíblia fala? Que conhecereis a verdade. E a verdade... Conhecereis a verdade. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas pessoas pensam que elas são libertas quando o pastor ora e expulsa o demônio dela, mas não. A pessoa só é realmente liberta quando ela é uma pessoa que vive profundamente na palavra do Senhor. E falo mais. Aqueles que buscam a palavra do Senhor são considerados verdadeiramente discípulos de Cristo. Somente aqueles que vivem pela palavra do Senhor conseguem alcançar um reino onde Deus está esperando para se manifestar. Sabe por quê? Como eu falei no início, não são informações que vai trazer a libertação na sua vida, mas é o conhecer da palavra. E sabe quem é a palavra? O próprio Cristo. É o conhecer de Cristo que vai trazer a total libertação. Então você pode ser um alcoólatra, você pode ser ter vícios de pornografia, eu não sei. Mas quando você conhece a palavra, quando você conhece Jesus e tem um relacionamento com Ele, você vai ser liberto disso. Você vai ser liberto. Porque é assim que Deus ele quer fazer com os seus filhos. Ele está forjando essa noite, sim, filhos maduros para o reino do Pai. Em Cristo, a nossa identidade, ela é totalmente revelada. Abra em João, capítulo 4, versículo 19. Dá uma passeadinha na Bíblia. E sabe, irmãos, quando a sua identidade, ela é totalmente revelada e restaurada, você consegue ligar totalmente a sua vida ao propósito que Deus tem preparado para você. Quando um filho entende quem ele é em Deus, ele consegue sim
entender o seu propósito. É por isso que nós precisamos ter essa mentalidade de filho. Nós somos filhos, você é filha e eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, o Senhor tem preparado algo maravilhoso. Algo que meus olhos não viram e meus ouvidos não ouviram. Mas Deus tem preparado para aqueles que o amam verdadeiramente. Amém? João capítulo 4, versículo 19. É uma história muito conhecida aqui, a mulher samaritana, né? Um dos maiores evangelismos que acontece na palavra do Senhor. Eu não vou prolongar aqui no versículo, mas eu quero ler aqui a partir do versículo 19, quando Jesus, aquela mulher que era uma mulher pecadora, que era uma mulher adúltera, neste grande evangelismo, Deus revela a identidade dela e fala, você não é isso. O mundo te diz que é isso, o mundo diz que você não presta, o mundo diz que você não vai dar certo, mas eu não. E ela diz assim, e disse a mulher, versículo 19, se pode botar aqui atrás. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus, restaura a nossa identidade, Ele só vai conseguir restaurar a nossa identidade através do reconhecimento. Reconheça quem Jesus é na sua vida essa noite. A palavra de Deus fala assim, diga a eles que eu sou, Moisés, diga a eles que eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou o Deus que tu precisa. Qual é o Deus que você está precisando nessa noite? Será que você está precisando de provisão? Então clame pelo Jeová Jirê, porque assim Ele vai fazer. Qual é o Deus que você precisa? Deus está aqui. Ele é o único Deus e Ele é totalmente exclusivo seu. E a mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. E aqui é muito pesado esse versículo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem, a hora está vindo, a hora está chegando, a hora está chegando aqui na igreja Santo Reino, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, a hora está chegando e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais os que assim adoram. Se aqui está dizendo que se tem verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos. E também eu preciso entender algo, que vai chegar um tempo onde eu não preciso somente estar aqui no templo para sentir a presença do Senhor, não. Mas eu como agente do reino, eu vou manifestar esse reino em todas as esferas da sociedade. Eu vou manifestar o reino de Deus na escola. Eu vou manifestar o reino de Deus na minha faculdade, no meu trabalho. Porque é lá que Deus quer fazer. Deus, Ele faz aqui sim, mas Deus, Ele quer manifestar ali naquela sinaleira onde pessoas não conhecem a Cristo. Deus, Ele quer manifestar no seu trabalho onde tem pessoas sedentas, e você sabe disso. Só não se cale, porque você é o agente desse reino. Nós fomos feitos para manifestar o governo de Deus na terra. Os céus, eles proclamam. Os céus clamam pela manifestação dos filhos de Deus. É pela manifestação dos filhos de Deus. E sabe, Deus, Ele restaurou e revelou a identidade dessa mulher. E sabe o que Ele quis dizer para ela neste exato momento? Que ela não era só filha, mas também minha disca tá ruim. Ela era Deus. Ela era Deus. Você é Deus. Você é Deus. E como Deus, você tem que fazer o quê? Manifestar esse reino, sabe? Quando você vai para a praia, não é você que vai para a praia, é Deus que está indo para a praia. Quando você vai trabalhar, não é você que está indo trabalhar, é Deus que está indo trabalhar. E sabe onde Deus está? Todo o ambiente deve ser mudado. Sabe por quê? Porque o ambiente onde Deus Ele anda é um ambiente de manifestação da glória do Senhor. E é esse ambiente que devemos manifestar todos os dias da nossa vida. Você é Deus. Você é Deus. A palavra de Deus diz: vós sois deuses. Vós sois deuses.
E quando eu entendo isso, quando eu entendo essa revelação, quando eu entendo que eu tenho que ter conhecimento, relacionamento com o Senhor, fé e compromisso, Deus ele começa a me forjar com um exército que vai reinar, um exército que vai vir em cavalos brancos que vão dominar sobre toda a terra. Essa é a palavra do reino. Essa é a palavra do governo de Cristo. É eu mudando a minha mentalidade agora, neste exato momento, para que eu venha tomar posse de um reino em que até mesmo eu não consigo imaginar. Sabe, jovens, tem uma história no livro de Atos que me chamou muita atenção na época que eu estava lendo, e acho que eu vou falar um pouco dela. E é um jovem, quando Paulo ele vai fazer, acho que se eu não me engano, a segunda viagem missionária, ele vai ensinar as Sagradas Escrituras num certo vilarejo, e ele pega e ele ensina a certas pessoas até tarde da noite. Está lá em Atos no capítulo 20, do 7 a 12, se você quiser ler. E essa história, ela é algo bem notório, porque quando Deus quando Paulo está ensinando ali, ele não está ensinando em qualquer lugar, ele está ensinando no terceiro andar. Por quê? Porque naquele momento, quando Paulo queria revelar segredos profundos da palavra de Deus, ele não poderia somente liberar assim à vista do povo. Ele tinha que ser liberado no lugar alto, no terceiro lugar. E neste lugar tinha vários tipos de pessoas, tinha homens, mulheres, anciões, e tinha um jovem. E o nome deste jovem era Eutico, né, para quem conhece. E Eutico foi um jovem que ele estava nessa reunião que Paulo estava ensinando, só que ele estava na janela. E o discurso de Paulo, ele foi bem prolongado, que passou da meia-noite. Sabe o que aconteceu com Eutico? Ele dormiu. Só que ele dormiu, o que aconteceu? Ele caiu da janela e morreu. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É que existem muitas pessoas que querem agir como Eutico, que sentam na janela. Sabe por que tem na janela? Distrações. As distrações do mundo têm matado muitos jovens daqui. As distrações têm matado. Olha, você está até no lugar, eu estou até no lugar certo, estou no lugar onde estou aprendendo a palavra de Deus, mas você ainda é muito distraído, você tem que sair da janelinha. Deus está pedindo, Deus está clamando, saia da janela. Saia da janela. As distrações têm tirado o reino de muitas pessoas. Provavelmente Eutico estava lá. Pô, legal, né? Jesus, tal, aí. Não sei, passou alguma coisa ali. E as distrações fazem com que ele durma. As distrações da vida fazem que a gente fique com sono. A gente adormeça para a palavra de Deus e para o ensino. E sabe o que acontece? Quando você se distrai e dorme, você simplesmente morre. Foi o que o pastor ministrou aqui domingo. A primeira mensagem vai trazer sono, depois vai trazer perturbação. Depois morre. Você não quer mais ligar, você não quer mais seguir, para você tanto faz, tanto fez. Mas sabe o que aconteceu com aquele jovem? Paulo desceu. E Paulo cobriu aquele jovem. Paulo abraçou aquele jovem. E aquele jovem ressuscitou. Sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo que você esteja morto espiritualmente, Deus ele vai mandar um sacerdote para te ressuscitar. Mesmo que você esteja morto, mesmo que você não se aprofunde, não queira mais buscar essa palavra, Deus ele vai enviar pessoas chaves que vai te ressuscitar. Você pode até morrer, você pode até dormir, você pode até cair da janela, as distrações podem te matar, mas Deus sim, ele vai enviar, sabe por quê? Porque tem propósito na sua vida. Tinha propósito na vida de Eutico e vai ter propósito na sua vida, mesmo que você morra. Deus ele vai enviar sim um sacerdote que vai trazer vida, que vai gerar vida de novo. Cuidado com as distrações. As distrações são perigosíssimas. Ela é o maior inimigo daqueles que querem conquistar um reino. E o último ponto, para encerrar aqui, para fechar, porque eu falo muito, já está quase na hora. Eu quero falar de outro aspecto
Eu falei de relacionamento, eu falei de conhecimento, eu falei aqui de comprometimento. Agora eu quero falar de um ponto que sem isso não tem como você conquistar o reino. Não existe. Que é a honra. A honra é algo poderosíssimo. E sabe, a honra é algo que você não aprende lendo na Bíblia somente. É algo que você vai aprender com sofrimento. A honra é algo tão sério, tão perigoso, que ela pode impedir o agir de Deus na tua vida. Sabe por que muitas pessoas estão capengando? Sabe por que muitas pessoas elas não conseguem fluir em Deus? Simplesmente pelo ato de desonrar. A gente tem que ter discernimento que não existe cristianismo em carreira solo, pessoal. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de um dos outros. Não existe. A igreja é uma igreja corpórea. Por isso que Jesus fala, onde tiver 2 ou 3, ele não fala onde tiver 1, não, onde tiver 2 ou 3. Ali é estabelecida a minha igreja. Sabe por que a igreja do Senhor está sendo estabelecida aqui? Porque nós estamos reunidos e o nosso foco principal é Jesus Cristo. E neste exato momento a igreja é estabelecida e Deus ele pode abençoar, porque nesse ambiente pode ser criado uma atmosfera de honra. Mas quando é criada uma atmosfera de desonra, Deus ele não pode operar. O que Deus não pode fazer? Deus é Deus, ele pode tudo. Mas quando você cria um ambiente de desonra, ele não tem como operar na sua vida. Aí é algo para se analisar. Será que eu tenho honrado realmente aquelas pessoas chaves que Deus tem colocado para discipular a minha vida? Aquelas pessoas que Deus tem levantado, aqueles homens e mulheres que têm pagado um preço para a nossa vida. Por quê? Porque é mais fácil eu honrar o de fora do que o que está na casa. Porque o de fora tem grandes plataformas, o de fora é famoso, ele canta, ele prega. Mas o que de casa é aquele que está pagando um preço pela tua vida e você não dá a honra que devida para ele. E só para fechar, para finalizar. E a honra ele... Eu não vou falar. Isso é muito pesado aqui. Eu vou falar. O Lashon Hará, por exemplo. O Lashon Hará é algo que está muito ligado à desonra. Existe uma das 613 leis de Deus. E essa lei, ela trata do pecado da Lashon Hará. Alguém já viu falar sobre Lashon Hará? Quem não ouviu falar? Alguém nunca ouviu falar? O que é esse Lashon Hará, Nadson? O Lashon Hará, se eu fosse definir algo, eu diria que Lashon Hará, propriamente dito, significa a língua do mal. Não é uma língua má, é a língua do mal. E todas as vezes que eu cometo o pecado da Lashon Hará, eu estou deixando Satanás usar a minha língua. Todas as vezes em que eu pego e desonro, falo alguém, eu estou emprestando a minha língua a Satanás. Existem 2 tipos de Lashon Hará, sabia? Não vou falar não, você não vai suportar. Existem 2 tipos de Lashon Hará. O primeiro tipo é quando eu julgo uma pessoa pela aparência e não com base da realidade daquela pessoa. É quando eu tiro as minhas conclusões precipitadas sobre aquela pessoa com base na aparência e não na realidade. E o segundo tipo de Lashon Hará, o segundo tipo é quando eu acuso o meu irmão, mesmo que ele esteja errado de algo, fazendo assim o papel de Satanás. Todas as vezes que eu tento falar mal de alguém, mudando a realidade disso, eu vi isso, mas eu não sei o contexto daquela situação, eu não sei o que realmente aconteceu na situação, ou todas as vezes que eu acuso meu irmão, mesmo que verdadeiramente de algo que ele fez, eu estou cometendo Lashon Hará e estou emprestando a minha língua a Satanás. Muitos dizem que o mal do século é a depressão, mas eu digo que o mal do século é a Lashon Hará. A língua tem tirado pessoas do reino. A língua tem, e é algo perigoso, eu falo isso com muito temor, sério, eu falo isso com muito temor mesmo.
E aí, sabe o que vale? A gente seguir o conselho de Jesus Cristo. Que é, quando o teu irmão pecar contra ti, vá e se achegue até ele. Se ele te ouvir, ganhar-te teu irmão. É simples. É algo simples, só que não, nós com a nossa justiça própria, fulano isso, fulano aquilo. E aí, sem o total discernimento, nós estamos cometendo o quê? Lashon Hará e emprestando nossa língua a Satanás. A nossa língua vira uma língua do mal. Mas amém, isso foi só um parêntese. E lembrando que o pecado de Lashon Hará é totalmente ligado ao pecado de homicídio. Então, no exato momento que eu estou falando do meu irmão, eu estou matando meu irmão e estou jogando sangue na terra. E quando eu jogo sangue na terra, não tem como aquela terra dar toda a sua força, não tem como ela frutificar, porque o sangue, ele foi derramado. Então, quer um segredo para prosperar? Para de falar mal daquele irmão. Quer um segredo para prosperar? Para de falar mal da sua irmã. Deus, ele nunca se levanta contra ele mesmo, pessoal. Deus, ele está onde? Ele está aqui. Deus não está dentro de você? E quando você se levanta contra o seu irmão, você está fazendo o quê? Se levantando contra Deus, porque ele está aí dentro de você. A igreja A não pode se levantar contra a igreja B, pessoal. Por quê? Porque Deus, ele nunca vai contra ele mesmo. Ou uma igreja é de Deus, outra não é. Ou alguém é de Deus, ou alguém não é. Amém? Amém, irmãos? Estão aí? Estão comigo? E para fechar, para encerrar, estou igual o pastor já. Mateus capítulo 13. Que eu quero falar só um pouco da honra, porque a honra é algo poderoso. Não tem como haver reino sem não honrar. Não posso dizer que eu vou reinar se hoje eu não honro aqui na terra as autoridades. Eu não concordo com ele, mas Deus não pediu tua opinião. Deus não pediu tua opinião. Se Deus colocou ali é porque Ele está fazendo com que essa pessoa seja um mecanismo para que você possa reinar em Cristo em glória. Mateus capítulo 13, versículo 54. E diz assim: E chegando à sua pátria, ensinavam-nos na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Jesus estava ensinando na sua terra natal, onde ele nasceu, Nazaré, para quem não sabe. Não é este o filho na verdade ele nasceu em Belém, né? Mas aí ele estava ensinando na sua terra natal, porque foi lá que ele cresceu, foi lá que as pessoas viram. Imagine só seu filho crescer daqui em Itajaí. Por exemplo, o Joaquim, o filho da Gabi. Está crescendo aqui na Igreja Santo Reino. Todo mundo está vendo como é que ele cresce. É uma pessoa que se relaciona com todo mundo e tal. Então ele é conhecido. Aí Jesus, ele saiu de Nazaré porque para fazer seu ministério. E ele voltou para Nazaré. E ele foi ensinar ali para aquele pessoal. E Jesus, ele ensinava, só que a palavra de Jesus era uma palavra muito pesada. Era uma palavra muito pesada para as mentes superficiais daquela época. E sabe, é tão pesada que, em vez de eles se maravilhar, eles até se maravilhavam, mas o que eles fazem? Eles se escandalizam. E no verso 55 fala o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa. Olha o 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade. Algumas versões. E ele não pôde fazer ali. Eu te pergunto, o que Deus não pode fazer? O que Deus ele não pode, irmãos, fazer? Ali em Nazaré ele não pôde. Por quê? Por conta do ambiente da desonra que foi criado naquele lugar. E Jesus, ele queria operar. Já pensou? Eu cresci ali naquele lugar e eu vou lá, vou pregar uma palavra porque eu vou restaurar, vou fazer maravilhas. E chega lá e é criado um ambiente de desonra e eu não posso fazer. Sabe o que é isso? Quem vai pregar não é o pastor? Vou ficar em casa, não preciso vir não. Como assim? É o Júnior? Não.
Se for o Ivan, eu até vou, mas o Júnior não vou, não. O Valber fala muito bonito, né? Mas eu não quero, não. Não entendo, não. É o Nadson? Não vou. Ambiente de desonra. E quando é criado um ambiente de desonra, Deus, Ele não pode operar suas maravilhas. Sabe por que Deus opera maravilhas aqui? Porque aqui nessa igreja não opera nenhum ambiente de desonra. Aqui opera maravilhas porque filhos maduros estão levantados neste lugar. Aleluia! A honra é algo precioso, mas a desonra é algo muito perigoso. Eu preciso honrar muito o meu sacerdote. Você não está simplesmente honrando uma pessoa, mas você está honrando Deus. Quando você honra um sacerdote, você está honrando o próprio Deus. Porque é a pessoa que paga um preço pela nossa vida. Eu não estou falando isso porque o pastor Giba está aqui, ele é meu sacerdote, meu pai espiritual, não. Mas é o que a palavra de Deus disse. E quando você honra e alegra o coração do sacerdote, Deus, Ele pode derramar. Deus, Ele pode encher. Você começa a fluir. Existe um episódio, para encerrar, agora é sério, tá, pessoal, para encerrar. O louvor pode subir, tá? Existe um episódio de Elias no Monte Carmelo. E Deus, Ele fala para Elias se esconder numa caverna. E durante um tempo, Elias seria alimentado por um corvo. Está lá em 1 Reis, se eu não me engano, ou 2 Reis, essa história. E sabe o que é engraçado? Que Deus fala, olha Elias, tu vem e tu vai ser alimentado por um corvo. Sabe o que é um corvo? O corvo é da família dos abutres. Ou seja, o corvo é um urubu. Agora imagine só Deus falando para você o seguinte: pastora Gabriela, você vai ficar aqui esse tempo, você não vai sair, e eu vou pedir para que um urubu vá e leve alimento para você. Como é que seria o seu coração nessa hora? Chega daquele urubu com aquela carne ali no bico. De onde tira essa carne? Hein? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que têm desonrado tanto a liderança que têm tratado eles como urubus. Mas mesmo assim, Deus Ele enviou para mandar alimento para você. É urubu? Não sei. Mas Deus Ele enviou para te alimentar. Esse é o nosso problema. Nós queremos olhar muito pela aparência, pelo aquilo que Ele fez. Mas sabe que a Bíblia ela fala? Olhai para vós mesmo. Olhai para vós mesmo. Fique de pé. Através dessa palavra, eu quero ministrar algo na sua vida, que é: olhai para vós mesmos. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Você tem se relacionado com o Pai? Você tem conhecido Ele através das Sagradas Escrituras? Será que você é liberto realmente? Porque eu só sou liberto quando eu conheço, porque conhecerás a verdade e ela me liberta. Será que eu tenho honrado a vida daquelas pessoas que têm pagado um preço por mim? Porque, meu irmão, se você não tem feito nada disso, você deve ficar um pouco preocupado, sabia? Porque quando chegar a época das trevas exteriores, as pessoas elas vão chorar. Elas vão chorar. Elas vão ranger os dentes, sabe por quê? Porque elas vão ver a glória de Deus e vão falar: poxa, era para eu estar ali, mas por conta da minha desonra, hoje eu estou aqui neste lixo. Hoje eu estou aqui neste muturo. Era para eu estar ali, mas por conta que eu não me relacionei, hoje eu estou aqui em disciplina. Mas Deus Ele está dando a oportunidade nessa noite para quê? Para você olhar para dentro de si. O louvor vai ministrar aqui uma canção
E aproveite esse momento para você se consertar diante do Senhor, se caso você está precisando. E se caso não, peça para o Senhor que você se aprofunde mais. Se aprofunde muito mais. Porque em Apocalipse fala que aqueles que se purificam, que estão purificados, que se purifiquem mais um pouco. Mas aquele que está pecando, deixa pecar então. Amém? Pai, no nome de Jesus, eis aqui a nossa vida, Deus. A mensagem do reino é uma mensagem pesada, Pai, eu sei. A mensagem do reino é uma mensagem pesada, Pai. Mas nos dá, Pai, a revelação dela, para que eu tenha a capacidade de cumprir o que está escrito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.